Bom, olá pessoal, nessa aula agora, nós vamos dar continuidade nos circuitos magnéticos. Então a gente vem trabalhando o eletromagnetismo, trabalhamos os experimentos, que deram origem ao estudo do campo, que foram as principais descobertas aí do eletromagnetismo, e vamos dar continuidade aqui na aula de hoje. Hoje é dia 16 de abril. Então vamos aqui, 16 de 4 de 2020. Ok, então o que foi que a gente já viu até então, sobre eletromagnetismo, A gente já viu algumas características interessantes. Então, por exemplo, a gente trabalhou a questão de algumas grandezas, Por exemplo, aqui, se eu tenho um material ferromagnético envolvido, por uma espira no formato de solenoide, Nós temos aqui a criação, se eu fizer esse condutor ser percorrido por uma corrente, eu vou ter a criação de um campo magnético como de um ímã. Então, eu vou ter aqui a criação de um campo magnético como de um eletroímã. E aí eu vou ter aqui as espiras, Desculpa, as linhas de fluxo saindo do polo norte, entrando no polo sul, tá bom? Se eu utilizar um outro material ferromagnético aqui, tinha dado uma travadazinha, pessoal. Então, se eu usar aqui um outro material ferromagnético, aqui, então essas linhas de fluxo vão atravessar esse gap de ar, e percorrer esse material. Ok? Bom, esse fenômeno aqui, fisicamente nós percebemos através da atração entre esses dois materiais. Imagine que esse eletroímã aqui é um ímã de geladeira. E esse material ferromagnético é a porta da geladeira, que acontece uma força de atração com o objetivo de diminuir essa relutância, que é uma relutância mais alta devido ao gap de ar que a gente viu na aula passada, Uma outra forma de observar esse fenômeno é se você imaginar da mesma forma aqui, o ímã. Não ficou legal. Vou tirar isso aqui. Sim. Vou tentar fazer mais quadradinho aqui. Aí. Aqui o ímã. Aqui, imagina que seja a porta da geladeira. Isso aqui, essa linha, tá? Do ímã. Deixa eu fazer aqui a porta, Vou colocar aqui, Aí digamos que esse ímã ele seja norte e sul aqui. Digamos que aqui seja o norte e aqui o sul. Então, as linhas de fluxo vão sair do polo norte por conta desse efeito aí, vão percorrer o material e entrar no polo sul. Aí nós temos o seguinte, vamos fazer aqui mais linhas, para mostrar a atração do ímã que o ímã sofre próximo de uma superfície metálica, ferromagnética. Então nós temos aqui, linhas saindo do norte, Polo norte, A linha saindo, polo norte do ímã. Já na parede aqui, da geladeira, as linhas estão entrando. Então é como se na geladeira, onde as linhas estão entrando,
eu tivesse linhas entrando, eu tivesse o polo sul. Tá certo? Aí aqui, ó, as linhas estão chegando no ímã pelo polo sul. Só que da geladeira, que é a parede dela, as linhas vão sair daqui para chegar no polo sul. Se estão saindo desse lado da geladeira, é porque nós temos aqui um polo norte. Então aqui nós temos comportamento inverso, né? Então observe, ó, esse polo norte atrairia esse polo sul virtual da geladeira e esse polo sul do ímã atrairia o polo norte virtual da geladeira, fazendo com que esse ímã grude, né? Ok, então isso aí seriam dois exemplos aí da interpretação física, né? Então nós podemos interpretar aqui a atração do ímã ou do eletroímã por um material ferromagnético, né? Tanto pela análise das linhas de fluxo, né? Ó, linhas saindo polo norte, linhas entrando polo sul, e aí você teria uma atração, ou pela necessidade de redução na relutância do circuito magnético. Então, o gap de ar, nós temos uma relutância alta, lembre? A relutância, a gente viu a expressão, né? É L sobre μ A. Então, a permeabilidade aqui, ó, do ar, né? Ela é pequena, comparada com os materiais ferromagnéticos, que têm uma permeabilidade relativa dezenas, centenas de vezes maior do que a do ar. Então, se ela é pequena, algo pequeno no denominador vai me dar algo grande no numerador. Então, meu gap de ar geralmente tem relutâncias maiores do que do material ferromagnético. Então, um fenômeno natural é a atração dessa peça metálica aqui, para diminuir a relutância do caminho do fluxo, tá bom? Então, nós vimos aí que para a criação desse fluxo nós temos uma quantidade N de espiras sendo percorridas por uma corrente I. Então a gente viu a questão, né, da força magnetomotriz, que é NI. Né? Essa força magnetomotriz é dada em ampere-espira. Aí a gente viu que essa força magnetomotriz cria uma intensidade, né, cria as linhas de fluxo com uma determinada intensidade H. A intensidade do campo magnético, né, a gente viu que pela integral, né, de Ampère, né, integral de contorno, eu posso calcular como NI sobre L. E aqui seria ampere-espira por metro. Vimos também que, dependendo de onde se está no material, né, nós temos uma densidade maior ou menor dessas linhas de fluxo. Né? Lembrando que o fluxo φ, que é uma composição aí, de um conjunto de linhas de campo, né? Esse fluxo φ, ele é dado, ó, pela densidade, né, sobre a área. Mas vamos já falar da densidade. Então ele é dado por uma quantidade N vezes 10 à oitava linhas de fluxo. Né? O fluxo é dado em Weber. Então, pacotinhos de 10 à oitava linhas de fluxo, eu vou ter aqui uma quantidade de fluxo em Webers, né? Pacotinhos de 10 à oitava linhas de fluxo. E a gente viu que essa intensidade de campo, ó, dependendo do material, apresenta maior ou menor densidade. Se o material, né, tiver uma relutância menor, né, ele vai conseguir armazenar mais linhas de fluxo dentro dele. Então eu posso ter densidades diferentes, né, dependendo de onde eu estou no material, né, ou do tipo do material.
Então, a minha densidade de fluxo, ela depende do fluxo e depende da área. Então, é a quantidade de fluxo dividido pela área, né? Tem materiais que eu consigo densidades maiores de fluxo e materiais que, para a mesma intensidade de corrente, eu consigo densidades menores, né? E essa relação, aqui a densidade, né, ó, é Tesla, a unidade, ou Weber por metro quadrado, né? Fluxo por área. Tá? Então, essa densidade no material, né, depende aí das características geométricas do material, por exemplo, a área, né, é inversamente proporcional à área, mas depende também do tipo do material. Por quê? Porque para uma determinada quantidade de intensidade de campo, eu vou ter, dependendo do material, densidades diferentes. E eu vou ter até a diferença na densidade no mesmo material, dependendo da intensidade de campo. A gente viu que a gente tem a seguinte curva aqui, ó, que é a curva de saturação do material. Então a gente viu que aqui a intensidade H, densidade B, a gente tem esse comportamento. Ó. Vou colocar assim. Opa. Aqui. Esse comportamento, né? Tem uma saturação do material. E dependendo do tipo do material, né? Ó, uma dada intensidade aqui, uma dada intensidade H de campo, vai me provocar, ó, diferentes densidades, dependendo do material, se o material é mais ou menos permeável, né? Então, o material M1 e o material M2 vão me dar aqui, ó, uma densidade B1, né, para a mesma intensidade H aqui, ó, H1, digamos, né? Para a mesma intensidade H, eu vou ter no material M1 uma densidade mais baixa e no material M2 uma densidade mais alta, né? Aqui, ó. Isso depende de quem? Depende da permeabilidade do material. Então a gente viu, né, que a densidade B ela se relaciona como μ vezes H, onde o μ é a permeabilidade do material, né? Então o meu μ é calculado como uma permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do ar, né? Então, quantas vezes o meu material, né, é maior, mais permeável, tem a permeabilidade maior do que a do ar ou do vácuo. E aí eu tenho a permeabilidade relativa. Ao fazer esse produto, eu tenho a permeabilidade do material. A permeabilidade, a unidade, é Henry por metro. Ok. Aí a gente fez um paralelo, né, entre a lei de Ohm do circuito elétrico com o circuito magnético. Ao fazer esse paralelo da lei de Ohm, a gente viu que o fluxo se comporta como uma corrente no circuito elétrico, né? A tensão no circuito elétrico se comporta como uma força magnetomotriz no circuito magnético. E a oposição à passagem de corrente elétrica no circuito elétrico tem um equivalente no magnético que é chamado de relutância. A relutância ela é similar em formulação à resistência, né? Ela tem só um R mais estilizado assim para relutância. Então, é igual aqui, ó, L sobre μ A, né? Que é a permeabilidade magnética do material. Então a relutância ela é tanto maior quanto maior o comprimento do material ferromagnético e ela é tanto menor, né, quanto maior a área de seção transversal do material ferromagnético. E também, se o material é mais permeável, como é inversamente proporcional, a relutância é menor, né? Ok? Então, a gente tem essa formulação aqui geométrica da relutância, que depende também do tipo do material. E a gente viu que tem a lei de Ohm magnética, né? A lei de Ohm magnética é a força magnetomotriz é igual a relutância, né?
relutância vezes o fluxo, né? Força magnetomotriz é R vezes φ. Aí daqui eu consigo deduzir que para minha relutância, né, ela é a força magnetomotriz sobre o fluxo φ. Ou seja, eu consigo extrair uma das possíveis unidades de medida de relutância como sendo ampere-espira por Weber, tá certo? Essa sendo a relutância. Ok, pessoal, então revisamos alguns dos aspectos aí do circuito magnético, né? E vamos fazer aqui agora um exemplo. Então eu vou passar aqui para a próxima página. Vamos fazer aqui um exemplo de circuito magnético. Então, vamos colocar aqui exemplo 1. Então, observe o circuito magnético. Opa, deixa eu deletar isso aqui. Observe, deletar isso aqui também. Observe o circuito magnético abaixo. Então eu tenho o seguinte circuito, ó. Isso aqui mesmo. É esse mesmo. Então observe o circuito magnético abaixo. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho aqui se ele vai entender direitinho. Não entendeu, né? Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui de uma forma melhor, né? Ficou mais bonitinho aqui. Vamos considerar aqui paralelo. Pronto, para ficar mais paralelo, tá? Então eu tenho esse circuito de material ferromagnético. Considere aí que é um material, né, específico, ferromagnético, tá? A questão aqui chama esse material de M19. M19. Aí ele tem um enrolamento aqui, ó, em que ele força a passagem de uma corrente I por essa bobina, uma bobina de N espiras, e aí eu vou criar aqui um fluxo magnético φ dentro aqui do circuito magnético. Observe que eu tenho um gap de ar aqui, ó. Então, ele diz que esse gap de ar tem um comprimento, que ele chama de L do gap, o comprimento do gap, e o material ferromagnético inteiro, né? Eu vou fazer só um pedacinho aqui, mas o material ferromagnético inteiro, ele tem um comprimento L do material. Então é o círculo todinho, ó, até aqui, e daqui, digamos, ó, é daqui. Eu não queria poluir tanto o desenho, sabe? Mas ó, começa aqui, acho que eu posso fazer uma linha mais fina. Fazer uma linhazinha mais fina aqui, se eu consigo editar isso, tá? Vou botar 0,1 aqui. Então, o comprimento LM do material, ó, ele começa aqui, ó, segue por aqui até aqui.
ele tira só o comprimento do gap, certo? Então eu vou tirar essa linha. Vou voltar ao tamanho que eu estava. Acho que era 0,3, né? Ok. Então ele me deu essa informação e disse que o núcleo tem um fator de laminação. Fator de laminação. O que é o fator de laminação? Vou já explicar, né? Então o núcleo ele tem um fator de laminação, ele é laminado, né? E entre essas lâminas eu tenho uma película isolante, né? Ou feita de pó, ou de papel, né? Ou de verniz. Entre as lâminas do material ferromagnético eu tenho uma certa isolação, e aí ele chama isso de fator de laminação. Calcule a corrente I necessária, então ele quer que eu calcule a corrente I necessária para uma densidade de 1 Tesla aqui dentro. Ó. Então ele está dizendo que aqui dentro do gap, o B do gap, ele quer que seja 1 Tesla. A densidade de fluxo aqui no gap, no entreferro. Então ele está dizendo que quer que o B do gap seja 1 Tesla. Ok. O que mais que ele dá de informações, né? Ele dá que essa bobina tem N espiras e a quantidade N de espiras é 10. Ele diz também que o comprimento do gap, o L do gap, é 0,1 milímetros. E diz que o L do material é 100 milímetros. Observe que o material é bem maior do que o gap, né? O gap tem que ser bem pequeno. Geralmente nos circuitos magnéticos os gaps de ar são pequenos, porque a gente acabou de comentar que os gaps, né, apresentam grande relutância por conta da permeabilidade magnética do vácuo. Ok, e ele pede também para considerar, né, que esse material M19 tem um Mi de 8,538 vezes 10 a menos 3, né, Henry por metro. E o Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, é o valor padrão, Henry por metro. Mi0. Ok? O que mais que ele dá de informação? Ele pede para desprezar o frangeamento. E a dispersão. Desprezar o frangeamento e a dispersão. Bom, então vamos entender essas informações, tá? Ok, então o circuito é esse, um material ferromagnético que tem um gap de ar bem pequeno, né? Tem uma bobina enrolada em uma das alças do material, ó, um N espiras, e é feito passar uma corrente I, que eu quero descobrir qual valor. O material M19, ele me diz que o Mi desse material é 8,538 vezes 10 a menos 3 Henry por metro. Aqui, ó, o material do gap é o ar, ele me diz que o Mi do ar é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, a gente já sabia. Ele me disse que o comprimento do gap é 0,1 milímetros e o comprimento do material ferromagnético é 100 milímetros. Mas ele disse que o núcleo tem um fator de laminação. Esse fator de laminação, FL, ele disse que é 0,9. Vamos entender primeiro o que é esse fator de laminação, né? A gente sabe, ó, que a densidade de fluxo é o fluxo sobre a área, né? O fator de laminação significa que eu tenho lâminas. E isso faz com que a minha área diminua, a área útil do material diminua, porque eu vou ter lâminas. Então, se você observar aqui, ó, eu vou fazer aqui um retângulo. Imagina que a vista da área de seção reta do material. Se eu tenho aqui lâminas, ó,
Aí a minha área que antes era tudo, né? Agora eu vou perder uma parte dessa área porque as lâminas vão ocupar um espaço na área, né? Então a minha área fica um pouco menor, a minha área fica reduzida por conta da laminação. Então, se a minha área fica reduzida, o que deve acontecer com a densidade nessa área? Deve aumentar. Se eu mantiver o mesmo fluxo, diminuir a área, a densidade vai aumentar. Tá certo. Então, se ele diz que a laminação é 90% da área, como é que vai ficar a nossa densidade se eu mantenho o fluxo? Se eu mantenho o fluxo, a nossa área agora vai para 0,9 da área que era antes, né? Então, quanto vai ser a densidade se eu considerar a densidade no material, né? Se eu considerar aqui a laminação, quanto é que é 1 sobre 0,9? Vamos fazer aqui. Então, ó, 0,9, eu vou inverter, ó, dá 1,11. Então, a minha nova densidade no material, ó, vai ficar 1,11 φ sobre a área. Ou seja, é 1,11 a densidade que eu teria sem a laminação, tá certo? Ok, então isso é o fator de laminação. Então, o fator de laminação diminui a área útil do material ferromagnético, aumentando aí a densidade lá naquele material. Ok, aí ele pede para desprezar o frangeamento. O que é o frangeamento, né? O frangeamento, pessoal, é quando eu tenho um gap, eu vou fazer aqui maior, dar uma ampliada aqui no gap. Então, vou dar uma ampliada nesse gap de ar aqui, ó. O frangeamento é porque quando o meu fluxo está vindo aqui pelo material ferromagnético, ó, tá chegando aqui o fluxo. Acho que eu teria que fazer um pouco maior, né? Mas o fluxo está chegando aqui, ó. Vou tirar isso aqui porque aí ele vai me deixar. Então o fluxo está chegando aqui. O que acontece? Como aqui é o ar e a permeabilidade, né? Ela é constante, ou seja, o meu ar ele não satura. Então a tendência é haver um espraiamento das linhas de fluxo. Então eu posso ter esse efeito, ó, das linhas de fluxo. Ó. Esse espraiamento das linhas de fluxo por conta do ar e a permeabilidade do ar, né, que é muito baixo, ou seja, não concentra, espalha as linhas de fluxo, né? Então eu posso ter esse efeito. Ó. Esse efeito aumentaria a área útil do gap de ar. Então a minha área do material ferromagnético seria uma área, né? E a área aqui do gap de ar seria maior. Se eu desprezar esse frangeamento, então estou considerando que eu estou desprezando aqui essas linhas que estão indo para fora da área do material, né? Então eu teria o fluxo seguindo aqui e a área do gap seria igual à área do material. Isso que é desprezar o frangeamento, certo? Então, desprezar o frangeamento é considerar que a área no gap, a área aqui, é a mesma área do material. Não vou ter esse efeito do frangeamento aqui, ó, que tenderia a aumentar a área do gap em relação à área do material. Ou seja, desprezar o frangeamento, ele quer dizer que a área do material é a mesma área do gap. Certo? E ele pede também para desprezar a dispersão. O que significa desprezar a dispersão? Né? A dispersão se dá aqui, ó, no momento que eu estou produzindo a intensidade de campo. Então, aqui é o frangeamento, né?
Só aqui é o frangeamento. E a dispersão é quando eu estou criando as linhas, né, de fluxo, quando eu estou criando a intensidade de campo. Então, ó, eu vou ter aqui a bobina. Estou dando um zoom dessa região agora, com as N espiras, tá? Aí a dispersão é o seguinte, ó, nem todo fluxo que é criado por espira vai para dentro do núcleo ferromagnético aqui, ó. Eu tenho um fluxo aqui, que é a maior parte do fluxo criado pela bobina, vai para o material ferromagnético, mas uma parcelinha do fluxo vai ficar aqui no ar, ó, ao redor da espira aqui, ó. Então, esse fluxo perdido, que não compõe o fluxo do núcleo, a gente chama de dispersão. Então ele pede para desprezar a dispersão, ou seja, considerando que o NI todinho aqui, né, o NI todinho, vai me gerar a intensidade de campo e o fluxo no material ferromagnético, tá certo? Ok. Então a gente explicou todos os dados aí da questão. O que a gente vai fazer? Bom, a gente tem a força magnetomotriz, vamos solucionar agora aqui a questão, né? Ele quer saber qual a corrente, né, o NI, ó, que vai me produzir aqui 1 Tesla no gap, né? Então, eu tenho algumas fórmulas que eu posso utilizar aqui, ó. Eu tenho a densidade no gap, né? E essa densidade, né? Se eu estou desprezando, né, o frangeamento, ó, a densidade, lembre-se, a solução. Ó, a minha densidade, lembrando, né, é o fluxo sobre a área, certo? Então, a área não muda, né? Ó, a área não muda, porque ele pediu para eu desprezar o frangeamento. Então, a área do material é a mesma área do gap, tá certo? O fluxo não muda. O fluxo é um elemento comum nesse circuito magnético série, né? Ele não muda. Então, eu posso dizer que a minha densidade no gap é igual à densidade no núcleo, com exceção de uma coisa, né? Já vi que a densidade no núcleo ela vai ser aumentada por conta do fator de laminação. Então, se a minha densidade no núcleo, no gap, desculpa, a minha densidade no gap é 1 Tesla, então a minha densidade no material, né, seria também 1 Tesla, tá certo? Só que a gente viu que por conta do fator de laminação eu não vou ter 1 Tesla lá, porque a minha área foi reduzida. Então eu vou ter aqui, ó, na verdade, um B no material de 1,11, né? Vezes a densidade que eu teria, né? 1 Tesla. Então seria 1,11 Tesla a densidade no meu material. Ok. Então, eu posso dizer, ó, que a minha força magnetomotriz total, que é o NI, ela é igual à força magnetomotriz, né, ó, necessária no material, né, vou chamar aqui do ferro, mais a força magnetomotriz no gap. Só que se a gente lembrar, né, que da lei de Ampère, né, a gente tem o seguinte, ó, HL é igual à força magnetomotriz, né? Então, a minha força magnetomotriz do ferro, né, vai ser quanto? Ó? Vai ser o H, a intensidade no ferro. Opa. Deixa eu colocar só Fe, tá, pessoal? H no ferro, né? Vezes o L do ferro. Mais o H do gap. Vezes o L do gap. Certo? Só que quem é o H do ferro, né? O H do ferro, a gente viu também que o B é μ vezes H, né? Ou seja, o H
é B sobre μ. Então, meu H do ferro é o B do ferro sobre o μ do ferro. Isso vezes o L do ferro. E o meu H do gap é o meu B do gap sobre o μ do gap, que é o μ0, vezes o L do gap. Ok? Aí a gente tem o B do ferro? Tem. O B do ferro, a gente calculou, é 1,11 Tesla. A gente tem o μ do ferro? Tem. Ele deu aqui, 8,538 vezes 10 a menos 3. Temos o L do ferro? Temos. É o Lm, né, do material ferromagnético, 100 milímetros. E temos todas as variáveis agora, né? A gente pode só fazer as contas. Então eu vou armar aqui a conta, ó. A minha conta, meu NI, né, que é a força magnetomotriz total, vai ser, ó, então armando vai ficar assim, ó, o B do ferro, que é 1,11, dividido, né, ó, pelo μ do ferro, que é 8,538 vezes 10 a menos 3, vezes o L do ferro. Quem é o L do ferro? É 100 milímetros, né? Se eu quiser passar para metros, né, eu vou aqui dividir por 10 a terceira. Então vai ficar 1, 2, 3, 0,1. Isso vezes 0,1, que é o L, né? Ó, 0,1 metros, tá? Isso mais... Ficou apertadinho aqui embaixo, pessoal, mas... Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo dar um zoom aqui, tá? Para melhorar. Ver se eu consigo dar um zoom aqui, pessoal. Opa. E aí descer um pouco, ó. Acho que vai ficar melhor agora, né? Então vou diminuir um pouquinho o zoom, que eu acho que eu aumentei muito. Bom, mas vamos lá, que já ficou melhor de trabalhar, né? Então vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou baixar um pouquinho esse 10 a menos 3 aqui, para ficar melhor de ver, tá? Então eu vou vezes 10 a menos 3, e aqui eu tenho esse pontinho aqui cai fora, o vezes 0,1, né? Ok, isso mais o meu HG, né? Quem é o H do gap? É o B do gap, que ele quer que seja 1 Tesla, sobre o μ do gap, que é 4π vezes 10 a menos 7. Né? Isso vezes o comprimento do gap, que ele diz que é 0,1 milímetros. 0,1 milímetros vai ficar, ó, se eu fizer 0,1 milímetros, ó, vamos olhar aqui, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Então eu tenho 0,1 milímetros. Para eu passar a chegar aqui a metros, ó, observe, eu vou ter que ter mais um zero, essa vírgula vai vir bem para cá. Então eu vou ter 0,0001. Então aqui vai ficar, ó, vezes, aqui a vírgula sai daqui, né? Ó. E vem bem para cá. Então transformando isso para metros, fica 0,0001. Isso é o L do gap, né? Ó. Certo? Ok. Então, essa conta aí, ó, vamos fazer quanto é que dá aqui na calculadora, né? Trazer a calculadora para cá. Então vai ficar assim, ó. 1,11 vezes 0,1, né? Dá isso. Aí eu divido por 8,538 vezes 10 a 3 negativo. Então eu vou dividir, ó. Divido. Tá me dando 13, né? Então, meu primeiro resultado aqui, ó. Observe a força magnetomotriz no ferro, essa conta. Então me deu 13. Força magnetomotriz, amperes espira, né? Mais
Vamos ver quanto vai dar essa conta aqui agora, da força magnetomotriz, para eu poder abastecer o gap, né, com a densidade. Então vai ficar, ó, 1 vezes 0.001 dá 0.0001, né? Esse é o numerador. Aí eu vou dividir agora por 4 vezes 10 a menos 7 vezes π, né? Então 4 vezes 10 a 7 negativo. E esse valor eu vou multiplicar por π. Então meu π é o lilás espaço, dá π, só que eu quero numérico. Então lilás e volt, que dá numérico. Então esse é o meu denominador. Então eu divido 0.0001 por esse número, vai me dar aí 79,58 ampere espira. 79,58 ampere espira, tá? Então, ó, a gente está perto de finalizar aqui. Se eu somar isso aí com 13, né, vai me dar 92,58. Então, meu NI, ó, é 92,58 ampere espira. Só que eu quero a corrente. Meu N eu sei que é 10. Então, meu I vai ficar 92,58 dividido por 10, que dá 9,258 amperes. E isso aí é a corrente necessária para essas condições eu estabelecer um fluxo de 1 Tesla no gap de ar, tá certo? E a gente finalizou esse exemplo, né? Esse exemplo que tem um circuito magnético com um gap de ar, tá bom? Deixa eu tirar o zoom, ok? Então tá aqui, a gente chegou numa corrente de 9,258 amperes, que foi o que ele pediu, tá bom? Então esse aí é um exercício que a gente fez de circuito magnético, tá? Então eu expliquei aí o que é fator de laminação, né? Que diminui a área útil do material ferromagnético, portanto, aumenta a densidade lá no material. Expliquei o que era o frangeamento, né? Que é um aumento da área do gap, né? Por conta desse efeito do ar, né? Em não concentrar as linhas, em espraiar as linhas de fluxo. Explicamos o que é a dispersão, que ocorre lá no momento da criação da intensidade de campo na espira, né? Na bobina. Ok? Então, trabalhamos aí esse circuito magnético. O que a gente pode fazer agora né? Vamos ver aqui onde é que a gente pode avançar agora, tá? Bom, a gente pode fazer aqui um segundo exemplo. Esse segundo exemplo, ó, eu vou fazer o desenho dele aqui. Vamos passar para a próxima folha. Deixa eu passar aqui para a próxima folha.